Graça e paz. Gracia y paz. 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 Vocês sabem quantas vezes essa expressão é usada no Novo Testamento? ¿Ustedes saben cuántas veces esta expresión es usada en el Nuevo Testamento? 12 vezes. 12 veces. Quando Paulo fala aos pastores, ele usa a palavra graça, misericórdia e paz. Y cuando Pablo se direcciona a los pastores, él va a decir gracia, misericordia y paz. Porque os pastores precisam mais de misericórdia do que qualquer outra pessoa. Los pastores necesitan más misericordia que cualquier otra persona. Os crentes, as igrejas, ele diz só graça e paz. Para las iglesias, él solamente va a decir gracia y paz. Mas aos líderes, aos pastores, ele diz graça, misericórdia e paz. Pero a los líderes y pastores, él va a decir gracia, misericordia y paz. Eu não creio que a Bíblia tenha qualquer erro nas suas palavras. Yo no creo que en la Biblia haya cualquier error en sus palabras. O Espírito Santo colocou tudo muito ordenadamente. El Espíritu Santo ha puesto todo de manera muy perfecta. E nós, líderes, precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias. Y nosotros líderes necesitamos de la misericordia del Señor todos los días. Senhor, vem por tua graça e misericórdia conquistar os nossos pensamentos e corações. Señor, ven por tu gracia y misericordia conquistar nuestros pensamientos y corazones. Não permitas que nós nos percamos com os raciocínios humanos, No permitas que nos distraigamos con los raciocinios humanos. ainda que não entendamos os teus pensamentos, porque eles são mais altos do que os nossos. Aun cuando no podemos entender tus pensamientos porque son más altos que los nuestros, Capacita-nos para falar e ouvir a tua palavra. capacítanos para hablar y oír tu palabra. Não permitas que nós nos distraiamos com a nossa lógica. No permitas que estemos distraídos con nuestro propio entendimiento, Mas que nós recebamos a tua palavra como tua palavra. mas que podamos recibir tu palabra como tu palabra. Nós te pedimos em nome de Y Jesus. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Nós falamos ontem sobre a questão da nossa união com Cristo. Ayer estuvimos hablando con relación a nuestra unión con Cristo. No capítulo 14, versículo 20 a 23 de João, nós lemos o seguinte: En el libro de Juan, capítulo 14, 20 a 23. a partir del versículo 20. En aquel día, vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No versículo 20, ele faz uma declaração espantosa. En el versículo 20, Jesús va a hacer una declaración asombrosa. Naquele dia. En aquel día. Que dia ele está falando? Pero ¿de qué día él hace referencia? Qual seria o dia em que
eles iriam conhecer que Jesus estava no Pai e nós estávamos nele e ele está em nós. ¿Qué día sería que iríamos a reconocer que Jesús estaba en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros? Vocês se lembram que o capítulo 14 é logo depois da ceia. Acuérdense que el capítulo 14 es después de la cena. O Senhor estava fazendo ali rescaldo de tudo que ele havia falado. El Señor estaba allí haciendo como un resumen de todo lo que Él había comentado. Ele havia dito que deles iria traí-lo e que estava chegando o fim do seu ministério. Él dijo con relación a uno que le iba a traicionar y que él estaba llegando al final de su ministerio. Eu sou daqueles que creem que Jesus foi crucificado na quinta-feira e não na sexta. Yo soy de aquellos que creen que Jesús fue crucificado en el jueves y no en el viernes. Mas nós não vamos discutir esse assunto. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Tem muitos argumentos de ambos os lados e nós não vamos entrar nisto. Hay mucha gente hablando muchas cosas, pero no vamos a perder tiempo con eso. Só que para a minha exposição, eu creio que isto foi na noite de quarta-feira. Pero en mi punto de vista, yo creo que esa charla fue en el miércoles. Necesitamos un pequeño receso de 5 minutos. ¿Ya, por favor? Revistámonos de las armas de la luz. Otro tradutor. É muito bom quando a gente tem tradutor de step. Es muy bueno cuando tenemos un traductor de auxilio. A Sandra, ela está com derrame no olho. Sandra tiene un derrame en el ojo y el médico está en la línea, por eso salió. Mas vamos em frente. Vamos adelante. O Senhor está fazendo ali aquele momento de análise com os seus discípulos. El Señor está ahí en este momento de análisis con sus discípulos. Casi no tengo que traducir porque es todo igual, ¿verdad? Mas pelo menos a pronúncia é em espanhol. Bueno, por lo menos el tono en español. O Senhor estava animando os seus discípulos. El Señor estaba animando, ¿verdad? Alientando a los discípulos. E eles estavam muito abatidos. Estaban muy decaídos. Quando o Senhor havia dito, eu vou passar desse mundo para o Pai. Cuando el Señor había dicho que iba a pasar de este mundo para el Padre. E o Senhor então disse, não fique perturbado o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Yo no soy Sandra, vos no tenés que alargar mucho. El Señor dijo que no se preocupase porque Él iba a pasar para el Padre, para creer en Dios y también en mí. Ele aqui se compara ao Pai. Ahí Él se compara ya con el Padre. Ele está falando da unidade que existe entre Ele e o Pai. Está hablando de la unidad que tiene entre Él y el Padre.
creiam em Deus crean en Dios, e creia também em mim. crean también en mí. Então ele diz, olha, na casa do meu pai tem muitos flats. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. E eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam Y também. voy a preparar un lugar para donde yo estén ustedes también. Então os discípulos ficaram perturbados, começaram a pedir, mostra-nos o caminho. Los discípulos se quedaron inquietos y pedían para que le mostrara el camino. Ele disse, eu sou o caminho, Yo soy el camino, eu sou a verdade, yo soy la verdad, eu sou a vida. yo soy la vida. Ninguém vem ao Pai senão Nadie por mim. va al Padre sino por mí. Então o outro perguntou, então mostra-nos o Pai. Entonces uno preguntó, muéstranos al Padre. Ele disse, você não tem me visto? Quem viu a mim, vê o Pai. Vos no me viste, y el que ve a mí, ve al Padre. Então Jesus chega nesse ponto que ele diz assim, naquele dia, Llega un punto que Jesús dice, en aquel día, para mim é o dia anterior da quarta-feira, para mí que el día anterior del miércoles, quando ele iria para a cruz. cuando él iba a la cruz. Ele disse, naquele dia vocês vão ver que eu estou no Pai. En ese día van a ver que estoy en el Padre, E o Pai está em mim. y el Padre está en mí, E vocês estão em mim. y ustedes están en mí, E eu estou em vocês. y yo estoy en ustedes. Aqui está o projeto da união. Aquí está el proyecto de la unión y Sandra también. Perdón, perdón, perdón. O grande mistério, a grande doutrina da Bíblia La grande doctrina de la Biblia é a Trindade. es la Trinidad. Como três podem ser um? Como tres pueden ser uno. Como três pessoas podem estar em consonância. Como tres personas pueden estar en consonancia. Três vontades pessoais. Tres voluntades personales. Como que podem estar numa unidade perfeita? ¿Y cómo pueden estar en una unidad perfecta? Não haver divergência entre eles. Sin haber ninguna divergencia entre ellos. O que Paulo quis dizer com o conselho da sua vontade? ¿Qué es que Pablo quiso decir cuando él dijo el consejo de su voluntad? Ele não disse o conselho das suas vontades. Porque él no dijo el consejo de sus voluntades. Três pessoas com uma só vontade. Tres personas, pero una sola voluntad. O pai querendo fazer tudo de acordo com o filho. El padre queriendo hacer todo con relación a su hijo O filho fazendo tudo com relação ao pai. y el hijo haciendo todo con relación a su padre. O pai e o filho fazendo tudo em relação ao Espírito Santo. Y el padre y hijo haciendo todo con relación al Espíritu Santo. E o Espírito Santo fazendo tudo com relação ao pai e ao filho. Y el Espíritu Santo haciendo todo con relación al padre y al hijo. Isso é admirável. Y eso es admirable. Não haver divergência. Cuando no hay divergencia. Quais são os três melhores times de futebol do Chile? ¿Cuáles son los tres mejores equipos de fútbol de Chile?
Você viu? Você viu como eu coloquei um problema insolúvel? ¿Viste cómo hay un problema de voluntades? Porque cada um aqui vai achar que o seu time é o melhor. Porque cada uno cree que su equipo es el mejor. E isso é o que acontece no mundo do pecado. Y eso es lo que ocurre en el mundo del pecado. Mas no seio da Trindade não há times. Pero en el seno de la Trinidad no hay partidos, equipos, Não existe políticas. no hay políticas, Não existe ideias divergentes. no hay divergencias. Isso é um mistério. Y eso es un ministerio. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Cuando Dios creó al hombre, Él ha creado conforme a su imagen y semejanza. Mas Ele não criou o homem em união com Ele. Pero Él no creó al hombre en unión con Él. O ser humano, ele estava em comunhão com Ele, mas não em união com Ele. Adán y Eva, en comunión con Él, pero no en unión con Él, en el Edén. A Trindade, eles vivem em união. Y la Trinidad vive en unión, Eles são três, mas são um. porque son tres, pero son uno. Então não há divergência. Entonces no hay divergencia. Mas na criação havia comunhão, mas não união. Pero en la creación teníamos comunión, pero no teníamos unión. E foi neste processo que a serpente entrou na história. Y fue exactamente en ese proceso a donde la serpiente adentra la historia del hombre. Em algum momento em que o homem e a mulher não estavam em comunhão. En algún momento a donde la pareja no estaba en comunión, Ela tomou o pensamento, capturou o pensamento do homem e da mulher e fez entrar ao pecado. ella capturó al pensamiento del hombre y de la mujer y hizo entrar el pecado. Que é pecado? ¿Qué es pecado? Nós temos várias definições bíblicas de pecado. Hay varias definiciones bíblicas de pecado. No Velho Testamento há pelo menos 7 palavras para pecado. En el Antiguo Testamento encontramos por lo menos 7 palabras para definir pecado. E no Novo Testamento, pelo menos 3 palavras para definir pecado. Y en el Nuevo Testamento por lo menos 3. Agora, o que foi o pecado no Jardim do Éden? Ahora, ¿qué fue el pecado en el Edén? Qual foi o veneno que a serpente introduziu no homem fora da comunhão com Deus? ¿Cuál fue el veneno que la serpiente introdujo en el hombre fuera de su comunión con Dios? É aquilo que alguns teólogos chamam de teomania. Es una palabra que algunos teólogos van a decir teomanía. Vocês serão como Deus. Como ustedes van a ser como Dios. É a ideia de independência de Deus. Es como una independización de Dios. O pecado, antes de ser uma desobediência, ele foi um ato de descrença. Antes de que el pecado sea una desobediencia, él fue un hecho de no creer. O homem tenta ser autônomo. El hombre intenta ser autónomo. Essa é a característica do pecado. Y esta es la característica del pecado. Nós nos desconectamos de Deus. Nos desconectamos de Dios. A raça humana é uma raça separada de Deus. La raza humana es apartada
de Dios. É isso que significa a palavra morte. Y eso es el significado de la palabra muerte. A palavra morte não significa extinção, La palabra muerte no significa extinción, mas sim separação. y sí separación. O homem ficou separado de Deus El hombre se volvió separado de Dios, apartado. e passa a querer viver por conta própria. Y ahora él quiere vivir por su propia cuenta. A religião agora tenta se religar com Deus. Entonces la religión va a intentar reconectarse con Dios Pelo esforço humano. a través de su propio esfuerzo. Mas isso não consegue, nós não conseguimos nos reconectar em Deus por nós mesmos. Pero es imposible que el hombre pueda reconectarse con Dios a través de sí mismo. Por isso que existe essa confusão no mundo da religião. Y por eso existe esta confusión en el mundo de la religión. Agora, para nos reconciliar com Ele, Deus estava em Cristo nos religando a Ele. Y para poder hacer esa reconciliación, Dios estaba en Cristo para a través de Él poder reconciliarnos con Él. O primeiro estágio da reconciliação é Emmanuel. El primer punto de la reconciliación es Emmanuel, Deus conosco. que significa Dios con nosotros. Deus na dimensão humana. Dios en la dimensión humana. Deus se fez homem na pessoa de Cristo para nos religar com Ele pela graça. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para que el hombre pudiera ser religado con Él por gracia. Mas Cristo não teve comunhão conosco na sua encarnação. Pero Cristo no tuvo comunión con nosotros cuando estuvo encarnado en ese mundo. Emmanuel era Deus conosco, mas ele não tinha intimidade conosco. Emmanuel era Dios con nosotros, pero sin tener esta intimidad con Porque nosotros. nós nascemos portadores da rebeldia do pecado. Porque nacimos portadores de una rebeldía de pecado. E Jesus nasceu sem pecado. Y Jesús nació sin pecado. Ele não podia ter comunhão, o Deus Santo, com o pecador perverso, corrupto. Entonces era imposible que un Dios santo pudiera tener comunión con un pecador perverso y corrupto. A encarnação é o primeiro nível para nos levar à união com Ele. Entonces la encarnación es el primer nivel para que podamos tener unión con Él. Os discípulos não tinham união com Cristo. Aún los discípulos no tenían unión con Cristo. Eles conviviam com Cristo, mas eles estavam sempre fazendo coisas por conta própria. Ellos estaban siempre con Él, pero siempre haciendo cosas de sus propias decisiones. Eles tomavam decisões à parte de Cristo. Y ellos tenían reacciones y decisiones que eran aparte de Cristo. Esta é a origem da nossa rebeldia. Y este es el origen de nuestra rebeldía. Mas houve um dia em que a Trindade se une e une a humanidade a Ele. Pero hubo un día en que la Trinidad se une y une la humanidad juntamente. Eu não creio que Jesus morreu na cruz sozinho. Ele não estava sozinho ali na cruz. Yo no creo que Jesús murió en la cruz solo, porque Él no estaba solo en la cruz. Ele diz que o Pai estava naquele negócio. El Padre estaba con Él. Fisicamente era Ele, Físicamente era Él, mas a Trindade, tanto o Pai quanto o Espírito Santo, estavam envolvidos na obra da crucificação. pero el Padre y el Espíritu Santo también estuvieron involucrados en la obra de la cruz. Naquele dia, vocês conhecerão
En aquel día vosotros conoceréis que eu estou em meu Pai, que yo estoy en mi Padre e vocês estão em mim, y vosotros en mí e eu em vocês. y yo en vosotros. Ali na cruz, a Trindade estava realizando uma obra de redenção da humanidade. Entonces en la cruz la Trinidad realizaba una obra de redención para con la humanidad. Cristo Jesus estava como identidade própria, Cristo Jesús como identidad propia, mas Ele e o Pai são um, pero Él y el Padre son uno, e Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. y Él con el Padre y con el Espíritu Santo también uno Então, son. a Trindade estava processando uma redenção para a humanidade. Entonces la Trinidad procesaba una redención para la humanidad. E como nós vimos ontem em João 12:32, Y como ayer vimos en Juan 12:32, Ele nos atraiu a Ele. Él en ese momento nos atrajo hacia Él. E como diz Paulo, Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. Y como dijo el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Isso é uma grande doutrina. Y es una gran doctrina. Isso é muito grande para minha cabeça. Y eso es muy grande para mi cabeza. A reunião da Trindade na cruz La reunión de la Trinidad en la cruz e a reunião da humanidade nele na cruz. y también la reunión de la humanidad en Él en la cruz. Quando você olhar teologicamente falando para a cruz, Cuando usted mire teológicamente hacia la cruz, você tem que perceber que tanto a Trindade quanto o pecador se juntam. tienen que ver el momento que es a donde toda la Trinidad y el pecador se hacen uno. Só na cruz, em Cristo, nós temos comunhão e união com Deus. Y solamente en la cruz y en Cristo es que tenemos unión con Él. E comunhão. Y comunión. Unión y comunión. Cristo só se encontrou conosco de fato quando Ele nos fez morrer com Ele. Cristo solamente se encuentra con nosotros de hecho allá, cuando Él nos hizo morir juntamente con Él. Ali na cruz, Ele se fez pecado por nós. Y allá en la cruz Él se hizo pecado por nosotros. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios 5:21. Segundo de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esse é um grande mistério, Ese es un gran misterio, a união do santo com o pecador. que es la unión del santo con el pecador. Cristo assume o nosso pecado. Es a donde Cristo va a llevar nuestro pecado. Nesta hora, ele estava perfeitamente em união conosco. En este momento, Él estuvo perfectamente en unión con nosotros. Vamos dar uma olhada no capítulo 53 de Isaías. Isaías capítulo 53. Este texto eu vi recentemente. Ese texto yo recientemente, Grupo de jovens em Israel yo vi con un grupo de jóvenes en Israel.
chegava para um judeu, y llegaban, chegavam para um judeu y ellos hablaban e con un judío, abria o capítulo 53 y ellos abrían el capítulo e 53 pedia para eles lerem. y pedía a ellos para leer. E aí eles perguntavam: de quem o profeta Isaías está falando aqui? Y ellos preguntaban de quién el profeta Isaías está haciendo referencia. E eles diziam: do Messias. Y ellos decían do Mesías. Del Mesías. ¿Mesías? Del Mesías. Disse: mas ele fala que está no passado. Pero acá el verbo está en pasado. O Messias já veio ou vai vir? ¿El Mesías ya vino o va a venir? E eles diziam: pelo texto ele já veio. Bueno, por el texto ya vino. E por que vocês estão esperando o Messias lá na Bueno, frente? ¿y por qué ustedes esperan entonces al Mesías? E eles, tem uma mulher que diz assim: uau, eu nunca tinha visto isso. Y una señora dijo, pero yo nunca había me percatado de eso. Mas quem era esse Messias? Pero ¿quién era ese Mesías? Quem? Pode ler, Sandra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sigo? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Que hora foi essa? ¿En qué momento fue este? Que hora foi essa que ele foi subindo como um renovo e como uma raiz de terra seca? ¿Qué momento fue cuando él fue subiendo como renuevo y raíz de tierra seca? Quando foi que ele não tinha nem beleza nem formosura e nós olhamos, mas não havia nenhum atrativo que nos agradasse? ¿En qué momento fue en él ni parecer ni hermosura y tampoco ningún atractivo para que le deseemos? Quando foi isso? ¿Cuándo fue ese momento? Lá na cruz. Quando é que aquele que era a rosa de Saron, que era o lírio dos vales, que era a encarnação da beleza universal, se tornou mais feio? ¿Cuándo era que aquel que era la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la belleza de la encarnación, cuando él se volvió feo? Quando ele se encontrou conosco. Cuando él se reunió con nosotros. Porque a nossa feiura foi jogada sobre ele. Porque nuestra feura fue puesta sobre él. A feiura de nossa identidade no pecado. La feura de nuestra identidad con el pecado. Naquela hora, quando ele foi subindo na cruz, En aquel momento, cuando él ascendió en la cruz. e que ele estava recebendo sobre si Y cuando él recibía sobre sí mismo o castigo que nos traz a paz. el castigo que nos trae la paz. Ele estava se identificando com cada daqueles que o Pai havia dado para ele. Él se identificaba con cada uno de aquellos que el Padre le había dado. Eu sozinho seria capaz de torná-lo tão feio. Yo solo sería capaz de hacerle tan feo. Agora imagina, desde Adão até o último ser da humanidade, Imaginen desde Adán Pelo- hasta el último, pelo qual ele estava trazendo uma redenção perfeita, aquel por el cual él traía una redención perfecta,
Porque se você pensa que a cruz aconteceu apenas no ano 30, Porque si usted piensa que la cruz solamente ocurrió en el año 30, nós temos que ler Pedro e dizer o que o Senhor quis dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. tenemos que ver cuando Pedro dijo que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. No projeto de Deus, o sacrifício do Cordeiro antecede o princípio. En el proyecto de Dios, el Cordero es antes del principio. Nós temos um Deus que sofre a dor da transgressão antes do pecado. Nosotros tenemos a un Dios que sufre el dolor de la transgresión antes mismo del pecado. Tem um teólogo que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Hay un teólogo que dice que antes de que Dios dijera haya luz, él dijo haya cruz. O coração de Deus tem uma cruz para encontrar conosco no negrume do nosso pecado. El corazón de Dios hay en él una cruz a donde Él nos va a encontrar en la oscuridad del pecado. Versículo 3. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y con que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Particularmente, eu tenho uma ideia Particularmente yo tengo una idea de que o sol se escureceu no dia da crucificação de que el sol se puso oscuro en el día de la crucifixión por cerca de 3 horas por aproximadamente 3 horas e que nenhum fenômeno da astrologia explica esse escurecimento. y ningún fenómeno de la astrología puede explicar este oscurecimiento. Não há nenhum eclipse que possa explicar escurecimento por 3 horas. Y no hay ningún eclipse que pueda explicar cómo el sol se volvió por 3 horas oscuro. Mas eu creio que Deus colocou uma cortina sobre o sol. Pero creo yo que Dios puso como una cortina sobre el sol E apagou a luz do sol, y apagó la luz solar para que ninguém visse o rosto feio de Jesus na cruz. para que nadie pudiera ver el rostro feo de Jesús en la cruz. Você lembra que no versículo anterior ele diz que ele era como uma raiz de terra seca. En el versículo anterior leímos que él era como una raíz de tierra seca. Significa que ele estava sendo contorcido pelas dores da perda do seu sangue. Significa que él estaba como contorsionado por los dolores por la pérdida de su sangre. O tétano, segundo alguns estudiosos, El tétano, ¿se entiende? Tétano, según algunos estudiosos, é a dor mais angustiante que alguém tem. es el dolor más angustiante que alguien pueda tener. Médico que fez estudo sobre a crucificação de Jesus Y un doctor que hizo el estudio sobre la crucifixión de Jesús diz que a dor era mais profunda do que a dor tetânica. dijo que ese dolor era más grande, más profundo que el dolor de uno que tiene tétano. Ele diz aqui que ele não tinha nem beleza nem formosura, desapreciado e ninguém queria olhar para ele. Y acá dice que no había en él belleza ni hermosura y fue menospreciado y nadie le hacía caso. Nós escondíamos dele o rosto. Como que escondimos de él nuestro rostro. Foi menosprezado e não tinha nenhuma estima. Fue menospreciado y no había en él ninguna estima. Porque naquela hora ele estava se encontrando conosco. Porque en ese momento era cuando él se encontraba con nosotros.
Na encarnação, ele esteve entre nós. Porque en la encarnación Él estuvo entre nosotros. Ele era Emanuel. Él era Emmanuel. Mas aqui ele está conosco. Pero en ese momento está con nosotros. Nós fomos unidos a ele. Fuimos unidos a Él. O verso 4. Y el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Certamente ele levou as dores dele. Ciertamente llevó sus propios dolores. É assim? É assim que está escrito? Así está escrito. O que está escrito? As nossas enfermidades Nuestras enfermedades e as nossas y dores. nuestros dolores. Não era dele, Porque no era de Él, eram nossas. eran nuestras. Era minha, era sua. Ele não estava morrendo uma morte por ele, porque o salário do pecado é o quê? Él no moría su muerte. Porque ¿cuál es el salario del pecado? É a morte. Quantos pecados Jesus tinha? Pero ¿cuántos pecados Jesús tenía? Nenhum. Ninguno. Portanto, ele não podia morrer. Entonces no había cómo Él pasar por la muerte. A minha compreensão é que se Jesus não fosse para a cruz, ele iria viver eternamente aqui na terra, porque ele não tinha nada que pudesse matá-lo, ainda que ele tivesse um corpo. Mi comprensión es que si Jesús no tuviera ido a la cruz y atrayendo a cada uno de nosotros, Él iba a estar vivo eternamente, porque aunque tuviera un cuerpo, no había pecado en Él. Ele não ia morrer, ele só morreu porque ele teve que ir para a cruz. Él solamente murió porque tuvo que irse hacia la cruz. E lá na cruz, ele nos incluiu nele. Y en la cruz nos incluyó en Él. Quem matou Jesus não foram os cravos da cruz, Los que mataron a Jesús no fueron los clavos en la cruz, mas os meus pecados. pero sí mis pecados. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tudo é nosso, Todo es nuestro, ferido por nossas rebeliões, herido por nuestras rebeliones, moído pelos nossos pecados. molido por nuestros pecados. O castigo, o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, foi colocado sobre ele. También el castigo que nos trae la paz fue colocado sobre Él. E por suas pesaduras, nós fomos curados. Y por su llaga fuimos curados. Esta cura não é só física, Aquí no se habla solamente de una sanación física, mas é psíquica más psicológica, e é espiritual. espiritual, Foi uma cura total do ser porque humano. fue completa. E o verso 6 vai explicar muito bem. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Volta aqui um pouquinho para o versículo 5. Prestou atenção, ele foi ferido por nossas rebeliões, Atiendan aquí que él fue herido por nuestras rebeliones, ele foi moído pelos nossos pecados. molido por nuestros pecados. Olhe bem o plural aqui. Aquí tenemos plural. Vamos agora para o versículo 6. Pero en el versículo 6, Todos nós
Todos nosotros nos descarriamos desviamos como ovelhas. como ovejas, Cada um se apartava por seu próprio caminho. cada uno se apartó por su camino, Mas Jeová. mas Jeová é exatamente a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jehová es É o eu sou Esse antes da criação, ou antes da encarnação. Jehová es el yo soy antes de la encarnación. Fez cair sobre ele Hizo caer sobre él. não os pecados, Acá no dice los pecados, mas o pecado. pero dice el pecado. A palavra aqui no hebraico, a melhor tradução seria a iniquidade. En hebreo la traducción mejor sería la iniquidad. A iniquidade com que cada um de nós nasceu, ela é única. Perdón, pastor. A iniquidade com que cada um de nós nasceu, ela é única. La iniquidad. Iniquidade. Iniquidad. No, yo estaba viendo cómo hablar correctamente. Iniquidad. Es única. A minha iniquidade é igual à iniquidade da minha esposa. Mi iniquidad es igual a la iniquidad de Carmen. A iniquidade da Carmen é igual à iniquidade da Sandra. Y la iniquidad de Carmen es igual a la de Sandra. A iniquidade da Sandra é igual à iniquidade do Ulisses. Y la iniquidad de Sandra es igual a la de Ulises. Mas os pecados são diferentes. Pero los pecados son distintos. Cada um de nós tem um pecado de estimação, não. Pecado de subscrição. Nós subscrevemos um pecado particular para nós. Cada uno tiene sus pecados particulares. Para uns, o pecado particular é orgulho. Para unos puede ser el orgullo, Para outros, humildade fingida. el otro es humildad fingida. É só a inversão do pecado. Es solamente el pecado invertido. Para uns é a autoestima. Para algunos es alta estima, Para outros é baixa estima Para outros- para chamar atenção. baja estima para llamar la atención. Tem gente que chama atenção, que é espiritual, mas é um arrogante sem tamanho. Hay gente que quiere revelarse espiritual, pero adentro es muy arrogante. Esse pecado. Não simplesmente os pecados, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Y el Señor hizo caer sobre él el pecado de todos nosotros. Aí ele se encontrou conosco. Entonces, en ese momento, Él se unió con nosotros. O santo e o pecador. El santo y el Juntos pecador na juntos en la cruz. Ninguém teve tal consciência disso mais do que o apóstolo Paulo. Nadie tuvo una conciencia más grande con relación a eso que el apóstol Pablo. Nem João, Ni Juan, que é o outro que mais traz essa ideia, que es otro que va a traer también esta idea, nem Pedro, ni Pedro, dois que andaram juntos com Jesus, dos que caminaron juntos con Jesús, tiveram a consciência desta unidade como Paulo. tuvieron la conciencia de esta unidad como el apóstol Pablo. Vocês vão ler agora, prestando atenção a particular, em. Ahora atiendan cuando vean esta con preposición en. Tudo que acontece na nossa vida espiritual é em Cristo. Todo lo que ocurre en nuestra vida espiritual es en Cristo.
Por cerca de 130 vezes o apóstolo Paulo usa a expressão em, nele, identificando-nos nele e ele em nós. Por más o menos 130 veces el apóstol Pablo va a poner en sus epístolas ese, en él, identificados con él, el énfasis. Agora, enquanto isto não tomar conta de nossa experiência de fé, Pero mientras no tengamos esta revelación a través de la fe, nossa vida vai funcionar na base de medo, nuestra vida va a seguir como siempre teniendo miedo interesse, o algún interés dever, o algún deber, culpa culpa e vergonha. o vergüenza. Eu não vou ao prostíbulo, Yo no me voy a un prostíbulo, não porque eu tenha consciência da minha unidade com Cristo, no porque tengo conciencia de mi unidad con Cristo, mas é porque eu tenho medo que alguém me veja lá. y sí porque tengo miedo de que alguien me vea en ese lugar, Mas eu tenho vontade de ir. pero tengo ganas de irme. Eu vejo aquela mulher bonita, jovem. Cuando veo una mujer hermosa, joven, Eu estou com a minha esposa pero estoy con mi señora, e eu não vou olhar porque senão ela vai me julgar. no voy a mirar porque si no ella me va a juzgar. Vai para o inferno, filho do diabo. Anda al infierno, hijo del diablo, Isso não é cristianismo? porque eso no es cristianismo. Isso é religião. Eso es religión. Eu não vou desejar, não é por causa do medo, da culpa, da vergonha. Yo no me voy con esa otra mujer o por miedo, por culpa o por vergüenza, Mas porque Ele vive em mim. mas porque Cristo vive en mí. É a sua santidade que eu vou macular. Es su santidad que voy a macular. Não é que eu não tenha tentação, eu tenho. No es que yo no sea tentado, porque somos tentados. É que quando a tentação vem, eu tenho a quem recorrer. Es que cuando viene la tentación, yo tengo a quien buscar. E Ele não está no céu Y Él no está en el cielo apenas, solamente, mas Ele está em mim. pero está en mí, Ele habita no alto e sublime trono porque Él habita en un alto y sublime trono e no coração contrito e compungido. y en el corazón contrito y humilde. Ele mora num palácio divino Vive en un palacio divino e mora num barraco caído aqui na terra. y en un casebre chiquitito aquí en la tierra. Ele mora em mim Él vive en mí e eu nele. y yo en Él. Ontem eu falei sobre pecado Sórdido. nobre e pecado sucio. sórdido. Sí, ayer hablé sobre pecado sucio o sórdido y noble. E eu falei que eu cometi um pecado sórdido Y hablé que cometí un pecado sórdido, sucio, e depois de 2 dias eu voltei a cometer o y pecado. después de 2 días volví a cometer ese mismo pecado. E alguém ficou confuso. Y alguien se puso confundido. Quer dizer que a gente fica peca e confessa, peca e confessa, peca e confessa, peca e confessa e vai para o resto da vida. Entonces, por toda la vida yo sigo cometiendo los mismos pecados y confieso y puedo entonces pecar otra vez porque confieso y puedo volver a pecar. Não. No. O primeiro pecado veio,
El primer pecado o vino, segundo veio el segundo vino, e eu comecei a ter nojo. y yo empecé a tener asco. De onde vem esse nojo? ¿De a dónde viene ese asco? Vamos para... terminando. A cabeça está cheia aqui. Só para terminar. Ezequiel capítulo 36. Vamos só fazer uma leitura rápida. Ezequiel 36, 26, 27. Ó. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Depois nós vamos mexer nesse texto na outra. En la siguiente plenaria vamos a volver a ese texto. É. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Agora 28, 29, 30. El 30 directo. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. O 31. Y os acordaréis de vosotros de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. O outro verso. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Onde é que está o nojo? ¿A dónde está el asco? Asco, né? Asco. E tereis nojo de vós mesmos. Y tendréis ascos de sí mismos. Quando é que nós vamos ter asco de nós mesmos? ¿Cuándo es que voy a tener asco de mí mismo? Quando é que eu vou ter nojo do meu pecado? ¿Cuándo voy a abominar mi pecado? Nós vamos trabalhar sobre esse ponto aqui. Entonces vamos a trabajar un poco sobre eso. Eu me arrependo para ser perdoado ou porque sou perdoado me arrependo? ¿Yo me arrepiento para ser perdonado o porque yo fui perdonado yo me arrepiento? Hic opus hic labori est. Anque opus hic labori est. É uma frase latina que significa: É aí que a porca torce. aqui é onde a porca torce o rabo. Es en portugués como que ahí que se complica la cosa. Yo no sé un dicho así en español. Mas aqui é onde está a grande confusão. Sí, ahí es donde se complica la cosa. Você se arrepende para ser perdoado ou porque você foi perdoado você se arrepende? ¿Cuál es el punto? ¿Usted se arrepiente para ser perdonado o porque fuiste perdonado te arrepentís? Não é o meu arrependimento que traz o perdão. No es mi arrepentimiento que trae el perdón. É o perdão que traz o meu arrependimento. Es porque yo fui perdonado es que me arrepiento. Essa primeira ideia é comércio. Porque la primera idea, arrepiéntate y sea perdonado, eso es comercio. Eu me arrependo e o Senhor, porque eu me arrependi, me perdoa. Entonces, porque yo me arrepiento, yo soy la causa y el Señor me va a perdonar. Isso é obra de Isso é- justiça. Y eso es obra de justicia. Mas porque Ele me perdoou Pero porque Él me ha perdonado e me perdoou y me perdonó más e me perdoou y me sigue perdonando e me perdoou, y otra vez perdona, eu terei nojo do que eu faço. entonces yo tengo asco de las cosas que hago. Como é que eu não consigo ofender mais o Senhor? ¿Y cómo no te puedo ofender más?
Pai, perdoa. Padre, perdona. Tem misericórdia de mim. Ten misericordia de mí, Eu estou com nojo porque tengo asco de mim mesmo. de mí mismo. Isso é graça Y eso es e gracia misericórdia. y misericordia. Isso traz descanso para a alma Y da eso gente. trae descanso para el alma. Ele se identificou conosco Él se identificó con nosotros para que nós fôssemos identificados com Ele. para que fuéramos identificados. con Ele él. se tornou homem Él se hizo hombre para ir para a cruz. para ir a una cruz. E lá Ele nos atraiu. Allá Él nos atrajo a sí mismo. E quando Ele ressuscitou, Ele veio morar em nós. Y cuando Él resucitó, Él vino a vivir en nosotros. Você tem algo melhor do que isso? ¿Hay algo más grande que eso? Você tem algo melhor para resolver o problema das pessoas do que isso? ¿Hay algo más grande para solucionar el Se problema de las tiver, personas? passa que- para mim que eu quero. Si ustedes conocen, pasen a mí. Agora, se não tiver, pega isso. Pero si ustedes no tienen, agarren eso. Vamos depois mais. Bueno, seguimos enseguida.